Algo acabou de acontecer que chamou a atenção para a imprensa internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo estando envolvido em diversas negociações de paz, Irã, Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, e também, obviamente, brigando com o BRICS, que está querendo se tornar uma nova superpotência de países ditadores no mundo inteiro. BRICS, que tem o Irã dentro dele, Rússia, China, só ditadura, só porcaria. Por incrível que pareça, o Brasil está ali no meio. No meio disso tudo, Donald Trump acaba de publicar na sua rede social, que é a Truth Social, uma explícita e escancarada defesa ao Bolsonaro, que virou notícia no mundo inteiro. Isso acabou de acontecer, tá? A matéria, aqui é um print, da postagem dele no Truth Social, e o Paulo Figueiredo já fez aqui a tradução. Então vamos lá. Urgente. Donald Trump sai em defesa de Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos acaba de postar em sua rede Truth Social. Vamos dar uma olhada no que ele postou. O Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho observado, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu passei a conhecer Jair Bolsonaro. Ele foi um líder forte que realmente amava seu país. Além disso, um negociador mais duro no comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nem menos, do que um ataque a um oponente político. Algo sobre o qual eu sei muito. Aconteceu comigo vezes 10 e agora nosso país é o mais quente do mundo. Esse mais quente é o top das galáxias, é o que comanda tudo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares dos seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem o Bolsonaro em paz. Meus amigos, Donald Trump não faz nada sem pensar. Isso aqui é uma mensagem clara e explícita a essa perseguição, esse julgamento ridículo que está sendo feito para trancar o maior líder que o Brasil já viu e que lidera pesquisas até com 16 pontos à frente. Minha interpretação, agora é minha interpretação. Eu acho que eu conheço um pouco sobre política internacional para pensar aqui, para mencionar fazer uma declaração. Donald Trump está avisando que ele vai sancionar as pessoas e vai atrás dessas pessoas que estão usando de suas posições de autoridade jurídica para perseguir de forma criminosa não só Jair Bolsonaro, mas os seus aliados, os seus apoiadores. Ele está comprando essa briga. Não é uma briga por Bolsonaro só. É uma briga contra a censura, contra ditaduras do mundo inteiro. E o Brasil está se transformando em uma ditadura. E agora, Donald Trump se posicionou. É simplesmente o país mais forte do mundo. O país que hoje está conseguindo fazer acordos de paz entre países da África que estavam em guerras há décadas. Então ele é um cara que você não quer atiçar, você não quer provocar. E ele está deixando bem claro. Vamos acabar com esse caça às bruxas. E quem que está caçando, quem é que está fazendo esse papel de caça, de caçador, é ministros do Supremo Tribunal e toda uma cadeia de comando que foi criado, conhecida hoje como a Gestapo do STF, que inclui até mesmo o Gonê, Procurador-Geral da República. São pessoas que, com certeza, se elas não baixarem o tom, virão sanções severas, das quais já foram discutidas várias vezes aqui, como a Magnitsky, que acaba com a existência bancária financeira dessa pessoa no mundo inteiro. Isso com certeza prejudica a vida de muitos. Então, isso acabou de ser postado, vai repercutir muito. Eu tenho certeza que nem o Jornal Nacional vai conseguir deixar de falar uma coisa dessa, porque é um presidente dos Estados Unidos falando abertamente de um julgamento criminoso que está acontecendo no Brasil, de uma perseguição criminosa. E aí, se o Lula vier falar de que não deveria interferir no judiciário do Brasil, Lula estava na Argentina este fim de semana para defender uma pessoa condenada por corrupção. Lula mandou o avião da FAB buscar uma outra pessoa condenada por corrupção no Peru. Mandou buscar uma mulher, a primeira-dama, condenada por corrupção no esquema que o Lula chefiava. Não é um esquema separado do Brasil. É um esquema de corrupção da Odebrecht chefiado por Lula, no qual uma das testemunhas acabou de ser encontrada morta em sua casa, que estava em prisão domiciliar. Então, Lula não tem moral para falar sobre nada disso, porque se tem alguém que interfere na justiça de outros países, é ele. Então é isso, vai vir bomba aí. Isso aí é uma mensagem de antecipação. Olha, vai vir bomba, não será aceito o que está acontecendo, porque realmente, aqui no Brasil, as instituições foram sequestradas. Instituições valiosas, preciosíssimas para a nossa democracia, mas o que acontece quando essas mesmas são sequestradas por uma ideologia? Bom, eu estou muito ansioso pelos próximos capítulos dessa novela. Atenção! Fontes seguras direto da Casa Branca dizem que depois da resposta do Lula em relação à ameaça de Donald Trump saiu correndo desesperado para o banheiro, está neste momento em posição fetal, tremendo, chorando e diz que não quer conversar com ninguém. Vamos falar sério agora. Lula respondeu. Não conseguiu, ele não se conteve, né? E obviamente ele foi lá no final do encontro dos BRICS, da cúpula dos BRICS, e respondeu. Só que antes, deixa eu te contar.
Essa foi a reunião dos BRICS mais vergonhosa de todas. Não participou Irã, país terrorista, mas foi convidado por Lula. Não participou Rússia, não participou China. Ou seja, 90% do PIB não participou, não teve repercussão, ninguém ouviu o que esse povo tinha para falar. Lula falou sozinho e falou besteira. Inclusive disse que os BRICS tinham que se juntar e não usar os dólares e ir contra os Estados Unidos. Obviamente o Donald Trump reagiu. Aí o Lula, o grande Lula, foi lá e respondeu ao post do Donald Trump falando da perseguição do Bolsonaro. Vamos ouvir o que o nosso querido presidente do Brasil, Lula, teve a dizer. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar. Não tem coisa mais importante porque ninguém foi no BRICS. Ninguém quer saber o que foi definido no BRICS porque os grandes países não estavam indo. Do que isso? Esse país tem lei. O Brasil tem lei. Esse país tem regra. Esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Mas se tem uma coisa que esse país não tem, é um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa. Dê palpite na sua vida e não na nossa. Aí ele ainda publicou isso aqui no X dele, ó. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas, independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Mandando uma mensagem para o Donald Trump, né? Que o Brasil é um país livre, país com democracia. Mas, de acordo com Lula, o Brasil não aceita interferência de líderes de outros países. Sim, Lula disse claramente. Só que, se nós formos olhar num passado não muito distante, a história é diferente. Lula pede liberdade para Cristina Kirchner após visitar a ex-presidente condenada por corrupção. A mulher foi condenada por corrupção, Lula foi lá, visitou ela, talvez ele não foi lá a tempo para poder resgatar ela para o Brasil. O Brasil virou paraíso de corruptos, né, internacionais. E tá ele aqui com um cartazinho Cristina Livre, né, deixando a entender que a Cristina está sofrendo perseguição na Argentina. Olha que curioso, é o Lula interferindo no nosso vizinho, a Argentina. Vamos não muito distante também. Governo deu asilo preventivo a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Aqui está ela do lado do Humala, condenada também por corrupção no esquema do Odebrecht, que é o esquema que o Lula fazia parte e, na verdade, liderou. Então, o Lula trouxe uma pessoa condenada no avião das Forças Aéreas Brasileiras para ficar aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque ele não quer que ela testemunhe contra ele, porque o Lula também tá. Então, o esquema é uma interferência direta. Agora, lembra quando existia justiça no Brasil e os corruptos eram presos? Olha o que o Lula fez. Defesa de Lula protocola recurso junto a comitê da ONU para impedir prisão. Olha o Lula indo lá na ONU para impedir que ele fosse preso no Brasil por ter chefiado o maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Tá. O que o Eduardo Bolsonaro falou? Que nessa semana vai ter mais novidades. Muito provavelmente a Lei Magnitsky vai vir esta semana contra Alexandre de Moraes. E o que o Alexandre de Moraes espera, obviamente, do governo que ele ajudou a colocar na presidência? Que ele saia em sua defesa. Não é isso que vai acontecer. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui. Mauro Vieira afirma que... Mauro Vieira é do Ministério das Relações do Itamaraty. Afirma que Alexandre de Moraes não é ditador e que a ameaça de sanções não tem cabimento. Aí se você for ver aqui, ó. Olha o que ele fala. O chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou à coluna que, caso o governo norte-americano baixe sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Brasil deve não dar importância, virar as costas e seguir. O que o Brasil poderia fazer? Virar a cara e dizer que está zangado? Aí, ó. Olha o Lula dando um pé na bunda do Alexandre de Moraes. Rapaz, que dia que você ia imaginar. O governo brasileiro já está dizendo o seguinte, ó, se vier sanção contra Moraes, eu não tenho nada a ver com isso, vou virar a cara e vou seguir. Tchau, Moraes, obrigado por ter se destruído a sua reputação, por ter se arriscado tanto em nome da esquerda e do PT, perseguindo as pessoas da direita. Nós já não temos mais necessidade de você, vamos jogar fora como um papel higiênico usado. Basicamente essa é a declaração do governo depois dessa tweet do Lula, do Trump. E o Lula dizendo que não se deve interferir em outros países, sendo que ele fez isso ao longo da sua história inteira, inclusive financiando outras ditaduras, como a ditadura de Cuba, no período dos mais médicos. Lembre-se disso? Ele ajudou a financiar a ditadura de Cuba, ajudou Hugo Chávez, ajudou os piores ditadores do mundo a chegarem onde eles estão hoje. Mas tudo bem, quando é para interferir e resgatar a decência no Brasil, não pode.